Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Pedro demorou para entender. Simão Pedro, também conhecido como Cefas e Simão Barjonas, foi um dos mais famosos dos apóstolos de Jesus. Este humilde pescador da região da Galileia se destacou entre os 12 por sua disposição de tomar uma posição e falar abertamente. Um dos melhores momentos da sua caminhada com Jesus é registrado por 3 dos relatos bíblicos do Evangelho: Mateus, Marcos e Lucas. Em um momento de confusão e opiniões divididas sobre Jesus, Pedro fez a boa e ousada confissão: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16, versículo 16. Jesus elogiou a fé deste apóstolo e o encarregou com o papel importante de abrir acesso para os outros ao reino dos céus. Disse Jesus em Mateus 16, versículo 19, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Depois da sua ressurreição, Jesus confirmou esta responsabilidade quando chamou Pedro para apacentar as suas ovelhas. João capítulo 21. Quando os 12 apóstolos embarcaram na sua missão de pregar o evangelho ao mundo, o papel de Pedro foi destacado novamente. Enquanto todos eles pregaram no dia de Pentecostes, a mensagem relatada no registro de Lucas é a de Pedro, Atos 2, do 14 ao 40. Pedro continuou seu trabalho durante mais de 3 décadas. Quase a metade do livro de Atos é dedicada ao registro do seu trabalho. E encontramos outras informações em outros livros do Novo Testamento. Ele escreveu 2 das epístolas do Novo Testamento e foi mencionado por nome em 2 das cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Pedro teve um papel importante na igreja primitiva, sendo usado por Deus para anunciar o evangelho a milhares de pessoas. Um fato fascinante sobre a vida deste servo de Deus é a dificuldade evidente em compreender um aspecto fundamental da sua missão e da sua mensagem. Jesus enviou os apóstolos a todas as nações. Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24 e Atos 1, todos falam isso. Desde os primeiros dias do seu trabalho em Jerusalém, Pedro falou do evangelho como uma mensagem universal para os judeus e as outras nações. Pouco depois de Pentecostes, ele citou a mais importante promessa do Antigo Testamento, na qual Deus disse a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Atos 3, versículo 25, uma citação de Gênesis 12 e Gênesis 22. Pedro falou claramente do alcance universal do Evangelho, mas ele e outros dos primeiros pregadores limitaram seu trabalho inicial. Diz o relato em Atos 11, 19, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Assim descrevendo o trabalho feito sob a perseguição de Atos 8. Pedro ouviu as palavras de Jesus, falava as palavras certas sobre a salvação dos gentios, mas demorou para entender a aplicação prática desta mensagem. Ele foi criado no meio de um povo com uma história de 1.500 anos de separação ordenada por Deus. Os israelitas, descendentes de um dos filhos de Abraão, tiveram uma posição privilegiada diante de Deus durante os séculos antes de Pedro. Durante esse tempo, eles enxergavam o mundo em 2 categorias: os judeus e todas as outras nações. O significado da palavra frequentemente traduzida gentios em muitas Bíblias. Durante quase 1.500 anos, de Moisés até a morte de Jesus, os judeus tinham motivo para se entenderem como um povo separado e distinto. Pedro e muitos outros demoraram para compreender que Jesus aboliu esta distinção e ofereceu salvação a todos, judeus e gentios. Os mesmos termos. Apesar das instruções já reveladas, Pedro precisou de um empurrão de Deus para começar esta parte do seu trabalho
e levar o Evangelho a pessoas de outras nações. Ele foi usado por Deus para abrir o acesso ao reino dos céus para os gentios, quando ensinou Cornélio e outros na sua casa, em Atos capítulo 10. Os irmãos judeus questionaram este passo, mas depois de ouvirem a explicação de Pedro, eles glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Atos 11, versículo 18. É comum ver dificuldades parecidas em nossas vidas. Às vezes, nós também demoramos para absorver o real significado das palavras de Deus. Mesmo quando buscamos agradar ao Senhor, o processo de compreender e aplicar a vontade dele pode levar tempo. Mas não podemos nos contentar com obediência incompleta. Tiago, capítulo 1, versículo 22, diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Mesmo quando o Senhor exige mudanças radicais contra nossos hábitos e costumes, devemos respeitar a palavra de Deus. Você acertou a pergunta de ontem? Poucas semanas depois da morte de Jesus, quem foi escolhido como apóstolo no lugar de Judas Iscariotes? As alternativas: A. José Barsabás, B. Barnabé, C. Matias ou D. Paulo. A resposta certa: Matias, conforme diz Atos capítulo 1, versículo 26. E a pergunta de hoje? Conhecemos muito a história de Moisés, mas você sabe o nome da esposa de Moisés? Alternativas: A. Débora, B. Zípora, C. Salomé ou D. Zelofiade. A resposta vem no final do episódio 433. E mesmo se demorarmos para compreender algumas coisas, como Pedro fez, vamos insistir em estudar, aprender e aplicar em nossa vida a palavra de Deus para caminhar para a eternidade na presença do Senhor. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.